Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do canal Futura e também na internet. Basta você acessar aí o nosso site futura.org.br para acompanhar aí nesta janela a nossa transmissão ao vivo no seu computador, no seu tablet, no seu celular, onde você estiver. E aproveitando que você vai estar aqui no site, confira o nosso especial do Conexão Futura, onde ficam reunidas aí todas as nossas entrevistas mais recentes. Estão disponíveis aqui para você assistir quantas vezes quiser e compartilhar também nas suas redes sociais. Bom, e as vendas de livros no Brasil encerraram o primeiro semestre de 2015 com um aumento de 6,9% no faturamento em comparação com o mesmo período de 2014. Segundo o painel especial das vendas de livros do Brasil, divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e pelo Instituto de Pesquisa Nielsen, o volume de vendas no período registrou um crescimento de 8,6% nesse período, influenciado principalmente por os livros de colorir. Bom, o levantamento tem como base o resultado do Bookscan Brasil, serviço de monitoramento que apura as vendas nas principais livrarias e supermercados do país. Bom, mas além dessa venda direta, os festivais de literatura também apresentam livros à venda e tem sido destaque em diversas cidades do Brasil ao longo desse ano. A Festa Literária Internacional de Paraty, que a gente já mostrou aqui no Conexão, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que encerrou recentemente, também a Feira do Livro de Porto Alegre, que vai rolar aí em novembro, são alguns dos exemplos de eventos já tradicionais do calendário nacional. As atividades dos festivais envolvem a população e possibilitam que leitores de todos os gostos tenham um contato mais próximo com os autores e com as suas obras. Além disso, eles impulsionam o surgimento de novos escritores, disseminam o hábito da leitura em tempos de avanço da tecnologia e mostram que o livro físico ainda mantém o seu espaço na era digital. Então, esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos conversar aqui sobre a importância desses festivais para incentivar a leitura. Então, recebemos aqui no estúdio o Schneider Carpegiani, que é jornalista e curador literário da Bienal do Livro de Pernambuco. Bem-vindo, Schneider. Obrigado. Também conosco aqui ao meu lado está o Marcos Túlio Damascena, que é idealizador do projeto Borrachalhoteca, lá em Minas Gerais. Bem-vindo à Conexão. Muito obrigado. E também conosco está a professora Tânia Rezin, ela é idealizadora da Jornada de Literatura de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Professora Tânia, bem-vinda à Conexão. Muito obrigada. Bom, você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe essa história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões. Conte pra gente qual livro você está lendo agora, ou qual livro mudou a sua vida. Se você frequenta eventos literários, mande a sua mensagem nas redes sociais. Não faltam caminhos para você mandar o seu recado pra gente. Então, primeiramente, vamos lá ao facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você já encontra esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar, deixando registrada aqui a sua questão. Ou ainda vá ao Twitter em até 140 caracteres, mande aí uma mensagem pra gente, @canal Futura. Ou ainda temos o nosso WhatsApp, que você pode salvar aí no seu celular, uma mensagem de texto, mandar pra gente nos seus contatos, 21 968 668 414, números aqui embaixo também. Ou ainda mantemos o nosso bom e velho telefone fixo, que é o 0 Operadora 21 2273 5020. Está a postos aí na produção para você ligar para a gente, mandar sua mensagem. Quando você faz isso, já começo novamente aqui a dar as boas-vindas aos três. Obrigado mais uma vez pela presença. Quero começar ouvindo a professora Tânia, que representa aqui um dos eventos mais tradicionais, né, da literatura no país, que é a Jornada Literária lá de Passo Fundo. Lá atrás, o que motivou o início da Jornada Literária lá em Passo Fundo, professora? Eu tinha um desejo de aproximar leitores de escritores gaúchos que viviam em Porto Alegre e eu achava que isso deveria ser feito por uma metodologia. Ler antes as obras dos autores e, no momento posterior, fazer essa reunião presencial. Propus essa reunião ao escritor Josué Guimarães, que aceitou o desafio, mas eu queria exatamente que as pessoas aceitassem o convite e se comprometessem a vir a partir da leitura das obras. Isso é diferente, não é, do que apenas assistir a uma conferência. Então esse foi o desejo que motivou
as jornadas que permaneceram por 34 anos. Muito bem, aproveitar e já mostrar o site para você de casa das Jornadas de Passo Fundo, é o pf.br/jornadas literárias. Aqui você tem todo o histórico nessas mais de 3 décadas aí de eventos, em que você pode também conferir aqui as edições anteriores, saber tudo aqui, ó, desde a primeira até a 16ª. E a partir dessa jornada literária, uma série de outros eventos começaram a surgir no país. A gente vê, agora a gente tem um calendário repleto de eventos que são promovidos por iniciativas diferenciadas, essa aqui ligada à Universidade de Passo Fundo, nossa parceira do Canal Futura lá no interior do Rio Grande do Sul, mas também tem feiras que começam por iniciativa de pessoas que se reúnem, formam um grupo, ou por editoras, e também tem agora que vai começar em novembro, a Bienal do Pernambuco. Começa na próxima sexta-feira. Agora 2. Em outubro, então, na verdade, agora dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro. Então fala um pouquinho pra gente dessa edição também da Bienal, que também já se tornou um evento tradicional lá na região Nordeste. Acho assim, em primeiro lugar, é muito bom estar aqui com a professora Tânia, porque eu acho que todo mundo que trabalha com literatura, trabalha com organizar a curadoria de eventos literários deve a Passo Fundo. Passo Fundo tem uma influência muito importante. Eu acho que a Bienal ela está começando na próxima semana e quando a gente pensa em Bienal, a gente pensa muito na ideia de um grande feirão, que é necessário, justamente isso, até para criar uma noção de espetáculo, né, para o livro, né, porque ler é uma tarefa muito solitária. E a gente é demandado, sempre está em grupo, sempre criando algum tipo de barulho para a vida da gente. E a Bienal, ela tem essa ideia de espetáculo, mas eu acho que a Bienal de Pernambuco, eu acho que ela, sobretudo nessa edição, está tendo uma preocupação muito grande das pessoas que fazem o evento, de fazer com que a Bienal ela tenha um pouco desse espírito de Passo Fundo, seja um lugar também de pensamento. É importante o espetáculo, mas uma Bienal ela não deve ser somente para criança ou jovem, mas também para todo mundo, assim. Deixa eu aproveitar e mostrar o site também da 10ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Está aí começando no dia 2 de outubro, próxima sexta-feira, que você tem toda a programação também e contatos, expositores e tudo mais, você pode conferir aí diretamente da internet. Por outro lado, estou aqui também com o Marcos Túlio, nosso representante mineiro, que começou a Borrachalhoteca, tem esse nome incrível, que eu vou mostrar também o site para você aqui, poder acessar enquanto eu converso com o Marco. E a partir da Borrachalhoteca, teve início a Festa Literária de Sabará. Explica pra gente como foi essa iniciativa, Marco. Primeiro tem que falar da Borrachalhoteca, né? Uma biblioteca comunitária que começou dentro de uma borracharia, né? Há 13 anos atrás. E a gente sempre, né, participou, a gente já teve em alguns festivais, né? Algumas feiras de livro. E nossa vontade era fazer também lá uma coisa voltada para isso, né? Para aproximar, né, Schneider? Aproximar as pessoas dos livros, né? E nada melhor do que uma festa para isso, né? Então a gente fez, né, assim, na cara e na coragem, né? Aí buscamos alguns apoios e tudo, mas assim, por primeira festa a gente ficou muito feliz com o resultado, assim, a gente conseguiu trazer várias vertentes, fazer oficinas, né, que dialogavam com a literatura, né? A gente fez lançamento de autores independentes, então a gente ligou para os amigos escritores de Belo Horizonte, foram para Sabará, para um seminário. Eu acho que a gente começou a dar um recado muito interessante. E também, como disse a professora Tânia, Passo Fundo fica bem distante de Porto Alegre, né? 300 quilômetros. 300 quilômetros, aproximar então os autores que ficavam em Porto Alegre e ir para Passo Fundo. A mesma coisa os que eram de Belo Horizonte irem até Sabará. Mas são 22 quilômetros só. É um pouquinho mais perto, bem mais perto, né? Verdade. Mas a partir então dessa iniciativa da Borrachalhoteca surgiu a Feira de Sabará. A nossa parceira PUC TV de Minas preparou até uma reportagem pra gente aqui, exibindo Conexão Futura, mostrando um pouquinho do evento. Vamos colocar? Tá no ponto aí, PR? Eu não sou chulé, não me olhe de cima, que acabou a rima. Aproximar crianças, jovens e adultos da literatura poética é a proposta do grupo Arautos da Poesia, um dos participantes do evento. O trabalho realizado por eles tem sido motivo de muito orgulho. Quem que participa com a gente do grupo Arautos da Poesia está sempre aprendendo mais sobre poesia, sobre poetas que não sabia que nem existiam e que passa a saber deles. É muito bom, nós trabalhamos muito esses arautos e o FLI, né, que foi ideia do meu pai, ele é muito bom, que
a imaginação fica muito mais boa. Um dos homenageados, o escritor Olegário Alfredo, ou Mestre Gaio, como é mais conhecido, prendeu a atenção do público ao desvendar os encantos da literatura de cordel. É uma literatura de fácil leitura, rápida leitura, custo barato e conteúdo riquíssimo. Tem que ter uma capacidade de síntese muito grande, porque você pode escrever em apenas 8 folhas desse tamanhozinho, você sintetizar uma história que a pessoa, a criança, possa compreender e despertar nela o interesse. Muito bacana. E foi só um trechinho, na verdade, da reportagem, agradecendo novamente a PUC TV Minas que produziu pra gente. E é isso, né, Marcos? Fico orgulhoso também da entrevista ali, da pequena. Claro, Cecília deu o recado, né? Quem lê tem mais imaginação, né? Sem dúvida. E a gente conseguiu, assim, em 2 dias a gente atendeu 2.574 alunos da rede estadual de ensino, com Vale Livros. Então, Sabará não tem livraria, né? Então a gente teve uma livraria de 100 metros quadrados no meio da praça durante 2 dias para receber esses alunos com Vale Livro e intercalando com ações culturais, né? Que esse era um pré-requisito, né? Para poder fazer isso. E essa é uma questão que também já virou tradição entre as festas, né? A grande parte delas não só tem a questão do contato do leitor com os autores, mas também tem uma série de outros eventos culturais, né, Tânia? Acho que isso também acaba ampliando o interesse do público. A gente tem que ter uma noção de que nós temos diferentes tipos de autores pela projeção da sua obra, consolidados, em consolidação, vozes das comunidades, mas nós temos uma heterogeneidade de públicos com os quais nós temos que ter, não é, esse compromisso. Então, os leitores das escolas, 1º e 2º ano, 3º e 4º, 5º ao 9º, ensino médio, ensino superior. Mas, além disso, a gente tem que lembrar que nós temos, dentre esses constituintes dos públicos, nós temos leitores experientes, leitores em formação, não leitores, e o que é mais desafiador, avessos à leitura. Pasme, entre os quais nós temos muitos professores. E esse é um grande desafio para a gente poder, ao olhar essa realidade de que os jovens realmente estão lendo, e um professor que não está lendo e que não reconhece os novos modos de ler. Então é um desafio para a gente poder fazer essa aproximação, não é, via interesse dos estudantes. Schneider, na hora de pensar na programação de uma Bienal grande como é a de Pernambuco, né, a professora fala dos diferentes públicos, mas também tem que pensar nas diferentes representatividades, né? Quem você vai escolher como autor, porque aquele autor vai estar naquela Bienal, o que você quer representar também quando apresenta ao público aquela oferta de escritores? Acho que cada vez está sendo mais importante, quando a gente pensa em qualquer evento literário, seja uma Bienal, seja uma festa literária, é justamente trazer para o público uma diversidade de vozes. Por exemplo, toda vez que a gente vê, sei lá, sair a programação de Paraty, ou sair a programação de grande evento agora, as pessoas, a gente vê nas redes sociais uma cobrança. Quantos autores mulheres a gente tem? Quantos autores homens a gente tem? Quantos autores brasileiros de ficção, não ficção? A cobrança, ela está ficando muito mais forte do público por conta das redes sociais. Antigamente se fazia, era ok fazer um evento literário somente com um tipo de voz, com um tipo de autor, com somente a maior parte somente escritores, sem ter mulheres ou negros ou vozes de comunidades. Mas agora quem trabalha com curadoria tem que pensar justamente isso, nessa disparidade. Então o leitor quer se ver representado na programação. Ele quer se ver representado. E até porque, como o Tânia falou, assim, a gente tem vários tipos de autores, a gente tem vários tipos de leitores também. Isso a gente tem que levar numa programação. Isso é fundamental. A gente tem que considerar também a necessidade de formar públicos para as diferentes linguagens artísticas. Então, além do nosso compromisso com o texto literário, seja impresso, seja no meio digital, nós temos a linguagem dos quadrinhos, nós temos o cinema, né? Nós temos diferentes linguagens, nós temos que preparar públicos para a pintura, para a escultura, para a arquitetura, e isso nos enche de compromisso e de atividades e de uma formação cultural mais aprofundada, porque não pode ser qualquer pessoa, e por isso a necessidade da gente trabalhar em equipe.
em grupos, porque uma pessoa só não consegue dar conta dessa formação. Sem dúvida. A gente quer você de casa também participando do programa de hoje. Tem várias mensagens chegando aqui. Mande pra gente aí pelo Facebook, Twitter, tem o WhatsApp também, ou telefone fixo, que aparecem todos aqui embaixo na tela para você, enquanto eu já registro aqui a participação do Reginaldo pelo WhatsApp. Valeu, Reginaldo. Ele acompanha a gente lá de Ceabra, na Bahia. Um abraço aí pro pessoal que acompanha a gente diretamente da Bahia. Ele fala que lá acontece a Festa Literária Internacional da Chapada Diamantina e que esses eventos são importantes para a forma de difusão da cultura. De fato, é isso. Você também está numa cidade que tem uma feira que a gente não mencionou aqui, mande para a gente. A Rosa Maria, pelo Facebook, conta que esteve em Frankfurt, na Alemanha, no ano em que homenagearam o Brasil e que ela adoraria também ir para a Festa Literária de Paraty, que é a cidade de natal da avó dela. Bom, tem Flip todo ano, sempre que posso eu também estou lá, sempre no meio do ano, então se programe para de 2016, com certeza vai ser muito bacana. Flip, Rosa Maria, para você. E a Célia, aqui do Rio, pelo telefone, ela disse que é de Sabará, mas mora aqui no Rio, conhece e gosta muito do trabalho do Marcos, parabeniza aí a iniciativa também, mandou um abraço para você. Bom, e a gente falava aqui um pouquinho sobre a questão das diferentes formas de apresentar a leitura ao público, diferentes públicos. A professora Tânia apresenta a questão dos professores, que são, sem dúvida, aí, importantíssimos na hora de disseminar, né, esse hábito ou a questão de o que gostar de ler. Né? Muitas vezes na bibliografia da aula convencional vem aqueles livros lá obrigatórios e que pode apresentar para o estudante a leitura como algo chato, né, professora? Enquanto professora universitária, enquanto pesquisadora, me preocupa, não é, a situação de que os jovens eles transitam em diferentes tribos. Então, a tribo da escola, que é alimentada pelo trabalho dos professores, que é um trabalho até certo ponto rançoso, porque ele não estimula novas leituras, novos autores, ela acontece em meio à circulação desses jovens entre as tribos urbanas, onde eles trocam, não é, indicações de obras, trocam indicações de sites, trocam indicações de blogs, em que eles são coautores, não é, das manifestações. Então, esse trabalho, para o professor que não é leitor, ele mexe nas redes sociais, mas ele não sabe como aproveitar as redes, como aproveitar todo o meio digital para poder enriquecer a sua aula, ele vai ficando distanciado e ele pensa que essa tribo em que se constitui a escola é a única em que transita os seus alunos. E não é. Essa é a grande interrogação para essa aproximação que não está acontecendo. Agora, Marcos, como é que você pensa na cidade de Sabará? Como você disse, não tem uma livraria, né? Então, pensar em incentivar o hábito da leitura, mas tem biblioteca, pelo menos na escola. Como então, falta, né, um livro disponível para levar essa garotada até a livraria? Uma pena, né? Bibliotecas comunitárias tem 4, e todas elas são gerenciadas pela Borracha Biblioteca, né? Tem a sede, né? A gente criou uma outra biblioteca no centro, chama Casa das Artes, que abriga uma biblioteca de cordel, uma biblioteca infantil. Tem a Sala São Salvador, no bairro mais afastado, e tem um espaço dentro do presídio, o Espaço Libertação pela Leitura, dentro do presídio de Sabará. E na falta de livraria tem a biblioteca pública também. Só que a cidade tem 126 mil habitantes. Ainda falta alguns mecanismos culturais, né? Que a biblioteca tem que se tornar um mecanismo cultural, um centro cultural, né, Schneider? Tem que se tornar um centro cultural para ter mais possibilidades, né, de leitura para as pessoas, né? Então a gente, né, modestamente fazendo a nossa parte lá, mas ainda há muito caminho a percorrer, entendeu? Eu acrescentaria que nós temos que considerar a biblioteca hoje na perspectiva de um centro cultural hipermediático. Porque nós não podemos esquecer, quer queiramos, quer não, nós vivemos o período da ubiquidade, né? Somos leitores dos equipamentos móveis e em sendo leitores desse tipo de equipamento, nós estamos com acesso em todos os lugares. E por isso mesmo que a própria biblioteca, ela é um arquipélago constituído de diferentes ilhas e dentre essas ilhas, não é, nós temos que valorizar todo esse material disponível no mundo, não é, que temos estamos vivendo quase um período de uma biblioteca universal, né? Sem dúvida. Como eu mencionei no começo do programa, segundo o levantamento dos sindicatos editores de livros, houve um aumento na venda de livros no primeiro semestre desse ano, apesar de crise, apesar de todas as notícias negativas que a gente tem acompanhando aí em setor de economia e tudo mais, parece que o pessoal ainda continua
comprando livros. E como é ver na hora de fazer a programação de uma Bienal, Schneider, o que a professora acabou de apresentar, né? Tem o livro digital que está cada vez mais forte, no Brasil ainda não é tão forte como lá fora, as editoras não investem tanto ainda, mas tem que pensar nesses tipos de leituras diferentes, né? Não é porque não há o livro impresso que o brasileiro não lê. Como é que vocês tentam incluir isso na programação também? Olha, no caso, por exemplo, quando a gente pensa, eu não faço muito uma diferenciação entre o livro digital e o livro físico. Para mim, livro. É livro, é apenas um suporte, assim. Mas eu acho que a questão, na hora de fazer um evento como esse, não é nem pensar em suporte, nem nada, mas pensar justamente na coisa que eu falei, dessa diferenciação de vozes e também saber balancear bem, porque assim, se você olhar a programação de várias bienais, por exemplo, eu sempre acompanho a do Rio, a de São Paulo, para ver como é que está acontecendo. Me incomoda, às vezes, uma certa tendência em afastar o pensamento das bienais. Assim, depois que... Eu me lembro que no começo da década passada, quando eu comecei a frequentar a Bienal do Livro, a programação cultural de debates das bienais, os debates eram muito mais fortes. Depois, quando começou a Flip, outros eventos literários, parece que o pensamento saiu das bienais e ficou somente o espetáculo. Eu acho que as bienais elas devem saber balancear as duas coisas. Isso é uma preocupação que eu tenho. A venda do livro, que é a essência do negócio, o livro, ele só vai ter sucesso à medida em que nós conseguirmos formar mais leitores, né? Mas eu fico bastante preocupada quando eu vejo nas redes sociais as pessoas se despedindo, né, a cada noite, dizendo: agora eu vou pegar meu livro e colorir. Não, por favor, nós não podemos permitir que as pessoas entendam que isso tem a ver com o que nós estamos falando, né, de formar um leitor que seja capaz de valorizar não apenas, né, o texto literário, mas um aluno universitário, ele entra na universidade e ele passa a receber uma leitura acadêmica, uma leitura de natureza científica para a qual ele tem que estar sendo preparado, né? Então, o nosso cuidado, e aí eu falo do ponto de vista da universidade, nós temos que oferecer as condições de as pessoas aprofundarem isso. Mas isso não se faz sem grana, isso não se faz sem dinheiro, isso se faz com empreendimento do governo federal, estadual e municipal, e isso não se faz mais só com Lei Rouanet, que ela perde o seu sentido, uma vez que as empresas estão fugindo desse investimento. Bom, com certeza é uma discussão que a gente podia seguir aqui o resto da tarde sobre a importância aí do incentivo à leitura e dos eventos literários, mas a gente está quase chegando no encerramento. Eu queria só ouvir uma conclusão de vocês, então. A gente está caminhando para onde, né? Frente a esse momento de transição de formatos de leitura, tem crise aí que dificulta a realização dos eventos, por outro lado, tem muita boa vontade, que a gente vê de outras iniciativas que podem iniciar e quanto mais pipocar aí ao longo do Brasil. Futuro das festas literárias, Marcos, tem como tentar ter uma ideia? A gente terminou semana passada e já estamos pensando já no ano que vem. A nossa intenção é que continue. A gente vai fazer um trabalho mais da comunidade mesmo, entendeu? A gente vai estar dos comerciantes locais, vamos conversar, falar da importância disso para a cidade e conseguir mais algumas parcerias, e eu acho que pelo menos em Sabará vai ter vida longa. Bom, registrando o site de novo então da Borrachalioteca de Sabará, vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa poder buscar e se programar, quem sabe para o ano que vem, visitar Sabará, bela cidade lá em Minas Gerais. Tá aí o site para você. Schneider, então aí, pé na porta, semana que vem começa a Bienal de Pernambuco. Começa a Bienal de Pernambuco e eu acho que essa discussão, você falou um pouco, essa futurologia, né, de como seriam os eventos literários, mas eu fico pensando do quanto eles são importantes, porque a gente está vivendo cada vez mais numa sociedade em que a gente está sempre tendo que fazer alguma coisa, tendo sempre que falar com alguém ou ter conectando com alguém, e justamente a leitura é justamente o oposto disso, né? É o momento que você para, é o momento que você pode parar. E a gente tem que ter apoio justamente para desses eventos literários, né, que ele continua ocorrendo, para que as pessoas vão nos eventos literários e voltem para casa e queiram parar em algum momento. Muito bom, vou registrar o site também da Bienal, pernambuco.com, no site, na tela, para você saber toda a programação que começa aí no próximo dia 2 de outubro. Professora Tânia, quero encerrar com você. Tá.
Nós temos que trabalhar a questão da necessária continuidade do trabalho pela leitura na dimensão de educação, cultura e tecnologia. Nós temos que saber que os programas que ainda permanecem, não é, mantidos pelo governo, o programa do livro didático, o programa de bibliotecas escolares e outros programas, a necessidade do Plano Nacional do Livro da Leitura, isso ele precisa acontecer colocando essa leitura tomada na dimensão cultural. Então, nós não precisamos só fazer essa movimentação assim intuitiva. Isso é uma coisa responsável, ele é profunda e ela exige, não é, estudos que vão basear essas ações. Eu fico muito feliz com esse entusiasmo, não é, que está acontecendo no Brasil, mas eu fico preocupada com a qualidade. Então, o meu desafio ainda é continuar trabalhando, não é, pelas frentes que querem fazer um trabalho realmente embasado, incluindo educação, cultura, tecnologia. Muito bom. Com essa provocação da professora Tânia, a gente encerra a conexão de hoje. Muito obrigado aos três pela presença aqui no estúdio comigo. Valeu. Vocês de casa, obrigado pela companhia de sempre. Então, eu te espero aqui na segunda-feira, ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações para quem é da noite, 00:30, para quem é da manhã, às 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite, aquele encontro marcado lá no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço para você, bom fim de semana e até a próxima.